Boa noite a todos. Aqui acho que está legal. Aqui acho que está legal. Tá bom. Alô? Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Uma boa noite. É muito bom poder voltar a essa casa tão acolhedora, tão organizada. Estava ali conversando com a minha esposa Márcia, como é organizada essa casa, os tarefeiros sempre identificados, e eu acho que eu vou me candidatar para essa vaga da cantina, hein? Porque a cantina daqui, eu vou te falar, hein? Ela não sei se é fluidificada, aqueles alimentos ali são realmente muito bom. E agradecer a pessoa do Márcio, a pessoa do Henrique, essa oportunidade de estarmos aqui mais essa noite, não palestrando, mas conversando, dialogando e refletindo sobre esse bálsamo que nós temos de literatura e de doutrina, que é o Espiritismo, que tanto nos conforta e que tanto nos auxilia em uma situação que hoje a gente veio aqui conversar, que é, né, o aguilhão, o sofrimento, e procurar entender um pouco, né, esse mecanismo, de como a gente usa esse bendito mecanismo, né, para o nosso benefício. E a gente não pode deixar de iniciar nossa reflexão fazendo um breve levantamento da história daquele espírito que soube melhor utilizar a dor para o benefício dele, que já era muito beneficiado, e para o benefício de todo o planeta. E o mais importante, o que esse espírito soube não fazer diante da dor. Porque muitas das vezes, diante da dor, tomamos atitudes equivocadas, atitudes precipitadas. E tão difícil é não tomar atitude diante da dor. E é lógico que estamos aqui falando do Espírito Crístico de Jesus, que o que melhor representou e o que melhor exemplificou e exemplifica, porque o Evangelho é imortal, a lei divina é imortal, e ele veio aqui cumprir a lei do Pai, e cumpre. E foi o melhor exemplo que nós tivemos e temos. E para isso eu quero fazer um breve relato, né? O porquê que nós estamos aqui hoje, como que isso aqui tudo começou. E para isso eu vou usar uma obra de uma dupla que a gente vai falar muito hoje à noite aqui, que é Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Talvez essa dupla de espíritos venham trabalhando em conjunto, cumprindo as suas dores, dividindo as suas dores, auxiliando os seus processos de dores há séculos, e a gente não tem essa noção. E no primeiro capítulo, né, que fala da Gênese planetária, para que a gente entenda como isso tudo todo o nosso contexto aqui iniciou, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus,
em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Olha que interessante, ele não fala da Terra, fala de todas as coletividades planetárias. Sabemos hoje que já passamos da casa de trilhões o número de galáxias, não de planetas, de galáxias. Então, essa coletividade espiritual de espíritos puros coordena e orienta toda essa coletividade planetária. Essa comunidade de seres evangélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe, nosso planeta terrestre, se desprendia da nebulosa solar. No momento do início de sua formação, houve uma reunião desses espíritos puros e evangélicos, a qual Jesus estava nessa reunião. Então, nos leva a concluir que Jesus já é um espírito puro e crístico, pelo processo reencarnatório que ele cumpriu em outro planeta, que talvez nem mais exista ainda, que é a destinação de todos os planetas. Em certo momento, os planetas eles retornam à poeira cósmica, ao fluido cósmico universal, para depois se adensarem novamente, formarem outros planetas, e possivelmente o planeta a qual Jesus passou todo o seu processo de evolução moral e espiritual já nem exista mais. E naquela ocasião que nós estamos falando de 4 bilhões e meio de anos, que é o que data hoje o nosso planeta, Jesus já era um espírito puro, crístico. E a segunda ocasião, e no espaço, a baliza do nosso sistema cosmogênico, e os pródomos da vida, da matéria, né, da primeira vez está falando. Quando se diz, matéria do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor. Tudo bom, querida? Quando se vinha a vida do Senhor à face da terra. Quando se decidia, quando esses espíritos puros se reuniam e falavam: Jesus, você agora precisa ir lá, levar pessoalmente a lei do nosso Pai, o Evangelho, para esse povo. Devido a todas as ocorrências que aconteciam no período a qual Jesus veio. E por que será que Jesus chegou a esse ponto de espírito crístico? Por mérito? Por escolha? Foi colocado nele o dedo: olha, você é espírito crístico? A gente pode ler em O Sublime Peregrino, de Hercílio Mais, pelo espírito de Ramatiz, quando ele pergunta, alguns espíritas afirmam que a evolução de Jesus processou-se em linha reta. Podeis esclarecer-nos a esse respeito? Essa afirmação não tem fundamento coerente, pois a simples presunção de Jesus ter sido criado espiritualmente e com impulso de inteligência, virtude ou sabedoria inata, constituiria um privilégio de Deus.
a uma alma de sua preferência. Isso desmentiria o atributo divino de bondade e justiça infinitas do próprio Criador. Então, estaria começando-se a criar uma contradição da lei mais importante, que é de amor e justiça. Aliás, não há desdouro algum para o mestre ter evoluído sob o regime da mesma lei a que estão sujeitos os demais espíritos. Nós, todos nós aqui, espíritos encarnados, estamos vivendo as mesmas leis que Jesus viveu. Estamos sujeitos às mesmas leis divinas, porque a lei do Pai, como foi dito no início, se ele é o organizador de todo esse sistema planetário, ele dá a mesma lei para todos os planetas. Ele emprega a mesma lei para todas suas comunidades. Se existem comunidades mais avançadas moralmente, por méritos que eles conseguiram. E aí ele retorna: pois isso ainda confirma a grandeza do seu espírito, falando de Jesus, aperfeiçoado pelo próprio esforço. Nenhum espírito nasce perfeito, sabemos disso, nem possui qualquer sentido especial para a sua acesse espiritual à parte. Todos são criados simples e ignorantes, cuja consciência ou livre-arbítrio se manifesta através do tempo, eternidade. O nosso tempo como espírito é uma eternidade. Mas sem anular o esforço pessoal na escalada da angelitude. Todos nós estamos inseridos nessa escalada da angelitude. Assim como Jesus esteve também. Então, se a lei do Pai é de amor, é de evolução, é de bondade, como que surgiu o mal? Por que o Pai deixou surgir o mal? E aí a gente vai no outro livrinho, O Consolador, que também é dessa dupla, que nos auxilia tanto. É um livro que data da mesma época desse A Caminho da Luz. Esse aqui, então, eu acho que é até original, porque ele está amarelado. E na questão 135, a pergunta é: se o determinismo divino é do bem, quem enviou o mal? Olha que pergunta, né? E a resposta é melhor ainda. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Olha o que a gente estava falando. É uma lei, a mesma para o universo todo. Todavia, confiando em si mesmo, a gente se acha, né? Confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ação, ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita
na harmonia divina, eis o mal. Então, quem criou o mal? Nós. Urge, e essa agora vem a parte mais interessante, mais inteligente de toda essa lei. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime que a gente quebrou. Não, eu quero que a minha vontade seja feita. Como que Jesus disse quando ele foi pego no Jardim das Oliveiras? Pai, que seja feita a tua vontade. Ele já entendia a lei. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. E qual é esse mecanismo de recompor? O resgate. A gente não toma a decisão equivocada? A gente toma a ação que a gente acha que é primordial, acima do que a lei divina nos ensina, a gente não toma a nossa ação, criando o mal? Então, tem que ter o resgate, para educar. Não é castigo, tá? Não é castigo, é resgate. É processo educativo. Porque se a lei universal para todos é o amor, aonde tem amor não tem castigo. Aonde tem amor não tem vingança. Aonde tem amor não tem revanche. Tem educação. Tem reparação. Resgate, a gente começa a chamar de dor, de tristeza, de sofrimento, de aguilhões, de penitência. E aí, às vezes, a gente conversa com amigos, né, que fala assim: mas é muito chato conversar com vocês espíritas, vocês têm resposta, tudo vocês acham que vocês estão precisando passar por isso, tudo vocês acham que vocês precisam sofrer, tudo vocês acham que tem que ser através do sofrimento. Não, na verdade não é essa. A verdade é que a gente procura só entender o sofrimento. A gente também não quer sofrer não, tá? Ninguém aqui quer sofrer. Ninguém sai por aí pedindo penitência ou sofrimento de forma desordenada. A gente só quer entender. A gente só está aqui hoje, nós todos hoje estamos aqui para procurar entender um pouco mais sobre isso. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como os incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são os seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal,
com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Então vamos pensar um pouquinho. Se Cristo está desde o momento da formação desse nosso planeta, intitulado como nosso orientador e nosso governante, e ele recebe da mão do Criador, né? Porque não cabe a gente entender como que é feita essa divisão. Olha, eu vou te dar tantos bilhões de espíritos para você tomar conta nesse planeta, que serão seus tutelados. Por isso que ele diz, com sabedoria, que nenhuma ovelha vai ficar para trás, porque todos ele conhece. Porque tudo que está nesse nosso planeta teve a sua influência na criação. As leis físicas, químicas, biológicas, as leis de atração atmosférica, a camada de ozônio a determinada altura necessária para filtrar o raio solar e promover uma temperatura adequada para que a gente possa sobreviver, a posição determinada da Lua, com as suas fases, que influenciam diretamente no alimento que temos para comer, para colher, que influencia diretamente nos oceanos, da onde nós retiramos o peixe, que influencia diretamente em muitos dos sistemas endócrinos de todos nós aqui. Esse espírito que trabalhou na formação de todo esse sistema, na hora do testemunho, ele poderia falar assim: olha, vai você, meu ajudante, vai lá no meu lugar para dar o testemunho. É isso que o Pai amorosamente nos dá? Não. Ele nos dá o exemplo. Ele nos dá o verbo, o Criador, para vir aqui e falar: olha, o Evangelho se cumpre desta forma. E diante desse momento grandioso que o planeta viveu, dessa vinda desse Espírito para nos trazer, a gente pode tirar alguns exemplos de personagens que com muita dor tiveram que exemplificar esse exemplo do Evangelho do Cristo. Eu gostaria de dar um exemplo, nesse livro há 2000 anos, quando Jesus encarnado, o senador Públio Lentulus, que sabemos que foi uma das encarnações de Emmanuel, olha que privilégio nosso, termos o Espírito que esteve diante do Cristo, num processo de profunda dor, que ele se encontrava naquele momento. Esse Espírito veio trabalhar aqui na nossa terra, uma cidadezinha lá no interior de Minas, com um homem muito simples, muito humilde de coração, para nos trazer essa obra. E com muita dor, porque a vida de Chico Xavier nunca foi fácil. Por conta da dor e por conta da disciplina, esse homem teve que passar para nos deixar esse legado. E que eu gostaria de compartilhar um pedacinho, quando o senador é convencido pela sua esposa Lívia, que já tinha se tornado seguidor de Jesus, ela pede
caridosamente que ele vá até o mestre, que se ele fosse, ele poderia curar a filha leprosa que eles tinham dentro de casa. E o senador, muito orgulhoso, muito vaidoso, muito poderoso, na cabeça dele, naquele momento, decide procurá-lo à noite, quando ele estava sozinho, à margem do lago Tiberíades. E eu vou falar um pouquinho aqui do diálogo sublime que nós temos em mãos. Senador, por que me procuras? E espaiando os olhar profundo na paisagem, como se desejasse uma voz ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasse publicamente, e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. E aí ele começa, né? Quem é esse nazareno para falar de humildade para um senador? Quem é esse homem? Um tamanho poder e magnetismo que ele já cai de joelho e começa a chorar quando Jesus começa a falar com ele. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento pode encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, a sua esposa. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvailida pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Diante de toda aquela dor que ele sentia da sua filha, o movimento que ele teve ainda, no decorrer do livro, a gente pode, quem nunca leu, vale a pena essa leitura, que a gente vai tomar conhecimento de que a filha dele foi curada pelo amor que a mãe tinha. E dali o senador sai, ainda com sentimento de revolta, de orgulho, e não aceita se entregar às leis do Pai e ao Evangelho. E se nós acompanharmos a história, ao fim da história desse livro, dessa encarnação, ele já desencarna aceitando o cristianismo e pedindo perdão a Cristo por tudo. 50 anos depois, uma outra obra dessa dupla, ele reencarna como um escravo nestório, extremamente inteligente, com uma capacidade de oratória que fascinava e que auxilia em muito a doutrinação de um outro espírito. E nessa vida, ele já desencarna sendo martirizado em nome do Cristo. Mais 200 e poucos anos, ele encarna como Basílio, um outro cristão, na região das Galhas, na França, onde auxilia em muito o protagonista do livro Ave Cristo,
e também desencarna no processo de grande sofrimento e martírio, com o seu corpo sendo colocado num instrumento que na época utilizavam para tortura, aonde os braços eram tracionados, até que fossem removidos do corpo ainda vivo. E ali ele relata que ele não sente dor nenhuma, porque estava sendo amparado pelo Cristo. Passam-se algumas encarnações e ele ainda relata e necessita vir como Padre Manuel da Nóbrega, um padre jesuíta, que vem ao Brasil, no norte do nosso país, viver de profunda entrega ao trabalho do Cristo em regiões do completo nada, somente a natureza e a presença dos índios, com espíritos quase que ainda primitivos, para que ali ele possa definitivamente entregar a sua vida e o seu trabalho ao Cristo. 1500 anos depois do seu encontro frente a frente com Jesus. Talvez 9, 10 encarnações, 2 delas passando por processos de mártires, para que realmente ele marque a sua encarnação, a qual ele, inclusive, escolheu como nome para seu espírito, porque Emmanuel vem de hermano, como se fosse um padre irmão que os índios chamavam, de tanto amor que os índios tinham por ele, por tamanha entrega que esse espírito fez em nome do Cristo, por aquela comunidade de espíritos ainda muito primitivos. Então, aquilo que a gente iniciou falando, olha o processo de resgate desse espírito. Olha o processo que ele passou para ter realmente a sua vida entregue a Cristo. Temos outros exemplos, do próprio Pedro, que talvez muitos de nós aqui nos assemelhamos pela intempestividade, pela postura, muitas das vezes até de desconfiar do mestre, e principalmente pelo que ele precisou passar após as 3 negações que ele fez a Jesus. E a gente consegue lá em Boa Nova, no capítulo Humberto de Campos, relatando essa cena, a gente meio que consegue imaginar um filme. Jesus passando, Pedro olhando para Jesus, e Jesus olhando para ele amorosamente como: Pedro, eu te amo. Eu te amo. Está tudo certo. É o que você pode fazer. Mas em você eu farei a sustentação da minha igreja. Em você eu farei a sustentação da minha obra. A sustentação. Olha a sabedoria de Jesus. A sustentação, não a divulgação. Mas você vai ser importantíssimo com esse seu processo de dor para a sustentação da minha igreja.
Por quê? Porque quando Saulo foi convertido em Damasco e foi orientado por Ananias a procurar Prisca e Áquila no deserto, e depois de 3 anos que Saulo está lá com eles, estudando o Evangelho, meditando por tudo que ele passou, ele se acha apto a retornar a Jerusalém e procurar a casa do caminho. E ele bate a porta da casa do caminho, está lá em Paulo Estevo. Recebido por Barnabé, ele fica pálido. Só um minuto. Volta. Pedro. Quem está aí na porta é Saulo. Aquele que veio aqui dentro uma vez pedir para Estevão ir na sinagoga e foi apedrejado, que perseguiu tantos outros. Pedro, olha, pede para ele que vá a uma hospedaria, que diga o endereço, e que amanhã pediremos para que buscá-lo e vamos conversar sobre o que iremos fazer. E assim foi. Iniciou-se ali uma divisão na casa do caminho. Uns não queriam recebê-lo, outros queriam recebê-lo. E Pedro, com o que ele fez da sua dor, com a lição que ele retirou da dor da sua negação ao Cristo, com certeza naquele momento, recebendo a intuição mais primorosa possível, se o Cristo estivesse aqui, o que ele faria? Ele não receberia? Então, quando o Cristo fala, Pedro, você será a rocha de sustentação da minha igreja, porque ele sustentou o retorno de Saulo. Porque alguém precisava receber aquele homem. Alguém precisava dar aquela força que tinha dentro daquele homem, para que ele saísse e fizesse a divulgação desse evangelho que estamos aqui hoje conversando. Se Saulo não tem essa sustentação, se Saulo não tem essa pedra, essa rocha, para que tomasse ali a sua dor também, e tomasse o seu partido e fala, vai e leva, nós estamos aqui, sempre que precisar você retorna. Talvez nós não estaríamos aqui hoje, falando do Evangelho. Como o papel da dor pode ter diferentes resultados em diferentes espíritos. Vocês já perceberam que sempre que estamos num período assim, às vezes de dor, de necessidade, de amparo, é uma mensagem que chega no WhatsApp de alguém, é alguém que fala, alô, estou com saudade, olha, eu trouxe um livro para você. E muitas das vezes a gente não está atento. E está chegando o que para a gente? O amparo. Está chegando aquele despertar. Está chegando para a gente aquela balançadinha, olha, tem solução. Olha aqui, tem um caminho aqui para você, acorda um pouquinho. Porque tem uma obra que eu preciso pegar minha cola, tá, Márcio? Tem um livro chamado Falando ao Mundo. E no prefácio desse livro, Emmanuel diz, a gazela desperta com o canto dos pássaros. A pedra, e muitas das vezes é necessária a dinamite. A gazela desperta com o canto dos pássaros. Ela está tão serena, ela está tão conectada com a natureza,
com as leis que ela desperta nos simples avisos. E às vezes nós estamos tão endurecidos como pedra que vamos necessitar de uma dinamite para acordar. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Porque às vezes chega-nos o auxílio, um aviso aqui, uma pessoa que entra na nossa vida, uma situação, e a gente não aproveita. Mas a gente está caminhando já para o fim da nossa reflexão. Eu gostaria de finalizar com a leitura desse capítulo 150 do livro Caminho, Verdade e Vida, Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus. Duro, resumindo, é nós reclamarmos dos aguilhões. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Toda hora, né? Está te dando a sacudida, faz tudo. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, nosso planeta, no momento ainda que estamos de evolução, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Emmanuel resumiu tudo o que a gente gostaria de falar aqui. Muitas das vezes, nesse contexto planetário que vivemos, que hoje já é melhor do que ontem, que já é melhor do que há alguns séculos atrás, não podemos negar isso, mas ainda somos muito mais conectados com maus pensamentos, por isso que estamos em transição. Porque estamos começando a pensar e agir melhor do que pior. E que para que a gente possa ir para casa, refletir sobre as nossas dores, eu gostaria de falar um versículo do capítulo 12 de João, o versículo 24, que Jesus disse assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muitos frutos. Se quando nós caímos dentro da cova escura, que ele chama da terra, onde a gente cai dentro dessa cova do sofrimento, do aguilhão, da dor, se nós não morrermos, se nós não tirarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, se nós não morrermos das nossas atitudes infelizes, nós só vamos continuar sendo ali um espírito reclamando, um grão. Mas se nós conseguirmos matar tudo isso que nos dificulta sair dessa cova
daremos muitos frutos. Assim como a gente pode perceber e ter de exemplos em quantos frutos foram dados por espíritos que utilizaram a cova como alavanca. Uma vez, eu numa consulta médica, meu filho tinha 4 anos de idade e ele tinha uma cardiopatia congênita, ele nasceu dessa forma, onde a médica falou para mim, olha, ele vai ter que operar o coração, cirurgia de peito aberto, cirurgia grave. Ela olhou para o meu semblante, viu que eu fiquei em choque, ela falou assim, meu filho, não tem jeito, você vai no fundo do poço, mas lá você vai conseguir bater o pé para subir, porque se você não for lá, você não consegue subir. E é assim, às vezes a gente se acha no fundo do poço. Que bom que nós estamos lá, porque lá já tem sustentação para a gente bater e começar a subir. E que a gente vá para os nossos lares, para a nossa casa, guardando esse versículo de João, que possamos ser uma semente dentro de uma cova para transformar nossa vida inicialmente e de muitas outras pessoas ao nosso redor. Muito obrigado a vocês aqui, que possamos ir para nossos lares em paz, com nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho, e com muita fé, que as nossas dores, os nossos aguilhões, são as nossas maiores companheiras de evolução. Muito obrigado.